Olá pessoal, meu nome é Carol e eu estou vindo aqui apresentar um vídeo sobre o meu projeto extensionista, a parte prática dele, o circuito, né? Então, para começar, eu vou explicar o objetivo do nosso projeto. O nosso projeto, olhando para uma visão real, é a gente ter um circuito capaz de capturar a informação se está chovendo e, nesse momento, ativar a função de fechar uma janela. Né? Esse é o objetivo, bem simples. Olhando aqui para um sistema de maquete, a gente vai estar utilizando um servomotor para fechar uma janela de alavanca. Né? Então, eu vou explicar como que eu fiz esse circuito aqui. Né? De componentes aqui, eu estou usando um Arduino Uno normal, o padrão, né? E também estou usando outros componentes que são o sensor de chuva e um servomotor, né? Para auxiliar e deixar mais organizado toda a montagem, eu estou usando uma mini board que está conectada só ao sensor de chuva. Então agora eu vou começar a explicar para vocês como que foi essa montagem, né? Para começar, a gente conectou todos os componentes no Arduino. Vamos começar assim para depois a gente ir pro código, né? Então a montagem foi: o sensor, ele vem os 4 pinos. Ele é bem parecido com o sensor de temperatura e ambiente DHT 22, que foi utilizado em sala de aula, né? Então ele tem 4 pinos, sendo que, diferente do DHT, que tem um pino que não é utilizado, todos os 4 são utilizados. A diferença é que a gente vai ter um pino digital e um analógico, e os dois têm que estar conectados para o input de informações, né? E o servomotor, que é só com um pino só, e os positivo e negativo normal mesmo, né? E para facilitar na organização principalmente do sensor de chuva, a gente, ao invés de utilizar cabos macho e fêmea, a gente inputou o sensor na board, né? E a gente conectou os cabos padrão mesmo na board para o Arduino, né? Foi essa organização que a gente fez, e é bom que fica fixo, né? Porque o sensor de chuva, ele é duas partes, né? Um que é a plaquinha do sensor, que é onde cai a água e ele pega, e o outro como se fosse o chip dele, né? Que é onde tem esses 4 pinos, né? Então, para explicar, ele tem 4 pinos que é conectado com o Arduino, com qualquer elemento que você esteja usando, naquele caso é o Arduino, e a gente tem no outro lado 2 pinos que é utilizado para ligar com essa plaquinha que captura a chuva. Normalmente é deixado em lugar externo justamente para fazer essa função, né? Então, tem um cabo meio comprido entre o microchip, entre o chip e a placa, né? E o próximo componente, né, o servomotor, que é o que a gente também já usou na aula, já manipulamos, né? Feito toda essa montagem dos componentes, tudo junto no Arduino, e conectar o Arduino na IDE, eu fiz alguns códigos padrões separadamente dos dois elementos para ver se estavam todos rodando certo, né? Então a gente rodou o servomotor para ver se ele estava realmente funcionando, e a gente fez uma captura de informação com um print do sensor de chuva. Após confirmar que está tudo funcionando, tudo beleza, a gente vai para o código, né? Aqui é importante ressaltar que o servomotor, ele não é fixo com a janela, então ele vai estar funcionando só como um atrito, um empurrãozinho para fechar a janela. Então, quando o servomotor ele abre, ele volta para a posição inicial, a janela não vai abrir. Aqui a gente não tem função abrir janela, unicamente fechar a janela, né? Então, a nossa lógica do código foi definir a posição inicial e definir a posição final do nosso servomotor e capturar as informações se está chovendo ou não. Uma lógica adicional que a gente colocou foi verificar se o status está igual ao status anteriormente. O que isso quer dizer? Quando a gente fala para ele pegar o status do sensor, ele vai simplesmente dar um monte de print de segundo em segundo, milissegundo em segundo, e vai indo. Então isso lota todo o nosso monitor, né? Então, para alterar isso, eu pedi para ele categorizar se o status é igual ao status anterior. Se for igual, não tem a necessidade dele dar um print novamente. Ele vai dar esse print só se for diferente. Então a gente pode ver no código que ao colocar água, ele vai printar está chovendo. E vai continuar com esse está chovendo, até a gente secar essa água de cima da plaquinha, e aí vai printar sem chuva, né? E com essa nova lógica que a gente implementou, a gente conseguiu colocar também outra função no servomotor, que é ele ficar em uma posição enquanto estiver nesse status, né? Então, a lógica é, está chovendo, ele vai girar, vai bater na janela e vai continuar com essa impulsãozinha na nossa janela da nossa maquete. Quando ele detectar que está sem chuva, aí sim ele vai voltar para a posição inicial. Foi basicamente isso que a gente fez,
né? Uma coisa bem simples. A gente montou uma pequena maquete com uma caixinha de papelão, onde o Arduino está dentro e do lado de fora ficaram os componentes, né? Em cima ficou a placa de sensor de chuva e do lado do nosso cortezinho, nossa janela fictícia, ficou o servomotor para dar essa impulsão, né? Então, basicamente foi isso, toda a nossa montagem do vídeo dos circuitos e concluído o trabalho.